Nós vamos dar início a mais um painel. Tenho a honra aqui de ser moderadora nesse painel do IBDP, onde nós vamos tratar de partes e terceiros. Todos sabem a importância de ter as partes e terceiros e o reflexo, sobre as partes e terceiros. E sem muitas delongas, eu passo a palavra para o Dr. Antônio do Passo Cabral e, eventualmente, no meio desse painel, eu terei que fazer uma parada a pedido do próprio IBDP, mas aí eu aviso a todos. Mas eu já passo a palavra direto para o Dr. Antônio. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas de mesa, dizer da minha felicidade de estar aqui dividindo a mesa com todos os amigos e cumprimentar o IBDP pela organização do evento, dizer que é uma honra para mim estar aqui em Belo Horizonte, onde eu tenho muitos amigos, e especialmente num evento em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior. Nosso homenageado é uma referência muito importante na minha formação. O livro do professor Humberto Teodoro Júnior foi o primeiro livro que eu li de Direito Processual, ainda na faculdade. Então, se eu estou aqui, de alguma maneira, eu devo também ao professor Humberto Teodoro Júnior, e ele é uma inspiração também pela pessoa que é dulcíssima, muito carinhoso, querido pelos alunos. Então, para mim, é uma felicidade poder fazer essa homenagem aqui no evento em sua homenagem. Queria saudá-los todos na pessoa dos professores Ana Paula Costa Silva e Miguel Teixeira de Souza, que são dois gigantes do processo e que muito nos honram aqui pela presença. Dizer da felicidade de ver tantos amigos aí. Eu vou pedir licença para falar do púlpito, porque eu tenho uma apresentação de PowerPoint, eu preciso ver a apresentação. No tempo que me cabe, eu propus à organização do evento que eu falasse sobre elementos do novo CPC que permitem uma reformulação do sistema de participação dos sujeitos do processo. É difícil tentar fazer isso em 15 minutos, mas eu vou tentar apontar para onde vamos a respeito dos sujeitos do processo à luz do novo CPC. Então, eu quero fazer um diagnóstico dos problemas do sistema anterior, mostrar elementos do novo sistema que permitem que a gente avance em relação aos problemas enfrentados no sistema anterior e fazer algumas propostas de desenvolvimento do tema para o futuro em dois perfis, um perfil estrutural, referente a tipologias, categorias, e outro perfil funcional, referente a como os sujeitos interagem no processo. Me parece que o sistema tradicional, e eu vou me permitir fazer essa primeira parte de diagnóstico do sistema tradicional bem mais rapidamente, pedindo desculpas pelo atropelo, ele era baseado em diversos aspectos que me parece que merecem reformulação. Primeiro, ele é baseado na ideia de bipolarização, dois polos muito claros, o formato tradicional do esquema autor e réu. Ele era baseado também em tipicidade e legalidade, modelos fechados, conceitos restritos, nos quais era difícil, às vezes, enquadrar a atuação de um determinado sujeito. Os debates sobre a tipologia e as categorias ficaram muito tempo parados no que era a diferenciação entre partes e terceiros. E essa legalidade, tipicidade, sempre foi muito ligada ao direito material e a elementos do direito material previstos na lei de direito substancial, como a lide, os contratos, a tipologia dos contratos, etc. E um último aspecto, a estabilidade precoce da demanda. E essa estabilidade era objetiva e subjetiva, ainda na fase postulatória. Isso gerou problemas nesse viés estrutural de inúmeras figuras que ficavam incompreendidas. A gente não conseguia e não consegue até hoje tratá-las bem. Eu elenco algumas na minha apresentação de consórcio eventual, alternativo, sucessivo, que a gente tem na ação de consignação em pagamento, na desapropriação. A professora Paula Costa Silva me lembrou que o CPC português também tem a figura. Intervenção litisconsorcial voluntária, intervenção por ordem do juiz, a concepção de que o advogado pode ser compreendido como um elemento autônomo em relação ao seu próprio cliente, uma dificuldade que a gente tem, e também o papel do segurador e do financiador processual, tem um texto sobre isso, fica aqui a referência. Essas figuras incompreendidas geraram problemas no viés estrutural, mas a gente tem problemas também no viés funcional, no perfil funcional, da forma com que os sujeitos do processo interagem. Me parece que o sistema tradicional ele tem alguns problemas que eu gostaria de destacar também brevemente. Primeiro, um problema de iniciativa. A iniciativa para a participação normalmente é de um dos sujeitos parciais, e normalmente uma iniciativa unilateral. Nas intervenções de terceiro, ela se dava ou pela parte ou pelo terceiro, a depender de se a intervenção era provocada ou espontânea. Vamos lá. Agora sim. E em figuras como a do litisconsórcio facultativo, em que eram os próprios litigantes que definiam se haveria ou não pluralidade subjetiva, com pouco controle por parte do juiz.
Além disso, ainda no perfil funcional, me parece que a gente via um problema que era da facultatividade das formas de participação, que levava à concepção de que qualquer ou a maioria das possibilidades de participação processual eram situações jurídicas neutras, ou seja, aquelas em que não há inércia na omissão, né, não haveria qualquer tipo de sanção. Já falei um pouco do litisconsórcio facultativo e das intervenções. E outra coisa que eu acho que me parece uma premissa que eu vou tentar combater aqui, que eu acho que é uma premissa insincera que a gente faz no direito processual brasileiro, é uma promessa de participação de todos de maneira direta e presencial, ou pessoalmente ou pelo seu advogado. Acho que isso é algo que o sistema anterior sempre prometeu e que a gente não consegue hoje cumprir. Além disso, o sistema anterior era estático e era inflexível. Ele era estático porque os pressupostos para filtragem ou para controle da participação eles eram ligados ao marco zero do processo, na lógica das condições da ação, né, legitimidade e interesse para agir. E aquilo se mantinha congelado pela perpetuatio legitimationis até o final do processo. E inflexível desdobra em dois aspectos. Primeiro, a linearidade dos pressupostos, porque eles se mantinham constantes após o congelamento subjetivo, e a sua invariabilidade a depender do ato processual por praticar. Quer dizer, os requisitos para a propositura da demanda sempre foram compreendidos como os mesmos para a filtragem de todos os atos processuais posteriores. Como é que o novo CPC veio para tentar resolver esse problema? Não veio. O novo CPC foi muito tímido na análise dos sujeitos do processo. A gente está focando no novo CPC em questiúnculos, me parece, precisando se a substituição, sucessão, um erro de digitação que havia, um erro de conceituação que havia na legislação anterior, precisando melhor as conceituações de litisconsórcio, mas a gente não está formulando as perguntas corretas. O novo Código não avançou em formas contemporâneas de participação. Claro que há alguns pontos de destaque, eu destaco aqui. Os pontos de destaque são as previsões esparsas de diversas formas interventivas que são diferentes e que nos fazem questionar o pressuposto, por exemplo, do interesse em intervir. Eu listei algumas delas aqui. A desconsideração da pessoa jurídica, esse tema do Lamy, amicus curiae, interessados nos repetitivos, formação de precedentes, produção de prova antecausa, sujeitos que podem intervir no processo apenas para fins de autocomposição e uma forma interessantíssima de assistência que não é baseada em interesse jurídico, mas é baseada na fragilidade do interditando. Isso está lá na interdição. Muito bem. Aí eu passo para as ideias que eu quero propor. Quais os elementos do sistema que me parece que mudam as possibilidades de enfrentamento desse tema? Eu coloquei alguns deles aqui. A esse somaria o contraditório como influência do artigo 7º, 9º e 10. Mas aqui, boa-fé e cooperação, que eu acho que chamam todos os sujeitos do processo a uma corresponsabilidade. O artigo 6 fala que todos os sujeitos devem cooperar, partes e terceiros. Acho que, então, a gente pode daí extrair alguns deveres, vou tentar propô-los mais adiante. Acho que o princípio da eficiência do artigo 8º permite uma gestão subjetiva da relação processual por parte do juiz. E isso, somado às flexibilizações formais de case management, de um lado, e convenções processuais, de outros, nos permitem extrair algumas consequências importantes para quebrar a legalidade, a tipicidade das formas de participação. E eu vou tentar propor essas mudanças na segunda e terceira parte da minha exposição, em relação aos perfis estrutural e funcional, as categorias, as tipologias e as interações entre os sujeitos do processo. Começo pelo perfil estrutural. Me parece que o novo sistema, à luz dessas 5 premissas, ele tem outras características, ou deve ter outras características diferentes daquelas tradicionais, como eu mostrei no primeiro slide. A primeira delas é a atipicidade das formas de participação. As convenções processuais trazem isso de maneira muito forte. Houve uma dissertação de mestrado defendida pela Marília Siqueira, muito importante nesse tema. Acho que as formas contemporâneas de contratação trazem formatação subjetiva, às vezes muito complexa, que não se enquadra nas formas tradicionais de intervenção de terceiro e litisconsórcio. E as partes podem definir as formas de participação no contrato. Já há colegas defendendo, por exemplo, litisconsórcio necessário estabelecido por convenção, intervenção de terceiros atípicas já reconhecidas pelo TJ do Mato Grosso do Sul. Existem colegas, alguns deles presentes aqui, como Didier, o Beneduzzi, a Marina Santos, aqui de Minas Gerais, que já defenderam legitimidade extraordinária de natureza convencional, com base na alteração do artigo 18 do Código. E existem muitas outras possibilidades em que isso poderia acontecer. Uma segunda característica que eu acho que o sistema deve ter, flexibilidade. Eu digo, menos rigidez e menos preclusões formais nas alterações subjetivas no processo. E o fundamento normativo disso no Código
está não apenas na ampliação permitida hoje subjetiva na reconvenção, pode se reconvir em litisconsórcio e reconvir contra o autor em litisconsórcio passivo, como também numa alteração sutil no artigo 329, que me parece ter extinguido a perpetuatio legitimationis, né? Repetiu-se o artigo e tirou-se a expressão mantendo-se as mesmas partes. Me parece que o novo Código quer flexibilizar as mudanças subjetivas ao longo do processo. E acho que isso não é nada infenso ao nosso sistema. O nosso sistema já tinha inúmeras hipóteses que eu listo aqui, em que se formava litisconsórcio ulterior no processo, por diversas razões, inclusive intervenções de terceiro, que faziam com que a configuração subjetiva ficasse mais complexa. E acho que, de outra maneira, os juízos de eficiência podem permitir que o juiz tenha mais poderes para reduzir a participação, a configuração subjetiva, por razões discricionárias. Isso já é permitido também no nosso sistema, no campo da limitação do litisconsórcio multitudinário. Ainda no perfil estrutural, eu quero apontar 4 caminhos que eu acho que a gente pode seguir nos próximos anos. O primeiro desses caminhos é enxergar novas formas de participação dos sujeitos do processo para além de intervenção de terceiros e litisconsórcio. Eu listei algumas aqui, e num código que fala de contraditório como influência, é natural a gente compreender que as audiências públicas são uma dessas formas, né? As tecnologias e as plataformas de websites, hot sites, para diálogo do judiciário com os envolvidos também me parecem algo que vem nessa linha. A participação sem advogado, participação per se, ou representação per se, que é um tema muito batido nos tribunais internacionais, mas que no Brasil o lobby da OAB não permite sequer que a discussão chegue no judiciário. O tema da cooperação transjudicial, do artigo 69 do Código, que nos faz pensar que, quando os juízes praticam atos convergentes ou concertados, poderia haver um litisconsórcio entre juízos. E também o tema que eu acho também muito negligenciado no Brasil, que é o tema dos plebiscitos utilizados em processo judicial. Será que numa localidade em que se pensasse em um processo estrutural complexo para definir políticas públicas de educação, o juiz da comarca não poderia convocar um plebiscito, o TRE organizava aquilo? Evidentemente que, como o judiciário tem uma função contra-majoritária, esse plebiscito não seria vinculativo, mas poderia ser informativo e permitir uma participação, não de democracia direta, mas pelo menos de democracia participativa no processo. O segundo ponto é enxergar que existem formas hoje de interação. Essas formas de interação podem ser, inclusive, extrajudiciais, às vezes não aparecem na litigância, e às vezes são informais, e que produzem efeitos no processo. Eu listo aqui algumas delas que a gente encontra no direito estrangeiro: atuação de porta-vozes, nomeação de líderes, tem no Mustafa-Verfahren alemão, atuação em comitês e comissões, né, tem no Multidistrict Litigation nos Estados Unidos, as redes de advogados que se unem, às vezes, fora do processo para simular a posição de um repeat player e conseguir combater o litigante habitual em igualdade de forças. Isso é, inclusive, melhor para os seus clientes. Isso já está acontecendo no Brasil também. E as entidades de infraestrutura específica para a solução de litígios, chamadas Claims Resolution Facilities. Eu estou trabalhando num texto com o professor Hermes Zanetti Júnior, ele já fez referência no painel dele há pouco, e a gente vai abrir uma discussão na academia.edu sobre isso. Onde isso pode ser aplicado no Brasil, diversos pontos: tutela coletiva, microsistema de casos repetitivos, a centralização de processos repetitivos 69. Eu não vou ter tempo de discutir alguns pontos para reflexão. Outro ponto que eu acho, ainda no perfil estrutural, que eu acho que é relevante, é o papel das organizações e a dinâmica dessas corporações com os seus membros e como isso atinge o processo. O processo penal está muito mais avançado do que nós nesse estudo. Fala-se em group dynamics, em mimetismo, homogeneização de rotinas, aprendizagem institucional, o que é muito importante hoje para o compliance, são as rotinas empresariais reduzindo responsabilização penal. O professor Geraldo Prado, lá do Rio de Janeiro, tem um estudo interessante a esse respeito. E acho que a gente deve propor uma nova tipologia das formas de participação no processo. Por que diabos pensamos sempre que formas de participação tem que ser litisconsórcio e intervenção de terceiros? Por que não podemos pensar numa nova tipologia, sugerir uma nova tipologia? Alguns parâmetros eu aponto aqui: interesses materiais e processuais, ou zonas de interesse, que depois eu vou falar disso, escopos dos litigantes, qualidade e intensidade das suas interações na linha da situação legitimante, que o Cândido Dinamarca defendeu aqui no Brasil. Capacidade de coalescência ou fragmentação, será que eles podem estar separados ou devem estar juntos em termos de eficiência? E aí eu acho que a gente poderia utilizar, pegar por empréstimo, né, por assim dizer,
as formas de interação animais e vegetais na ecologia, que a gente aprendeu nos estudos de biologia de segundo grau, que estão aí, comensalismo, predatismo, mutualismo. E quando a gente vê o tubarão e a rêmora, a hiena, o urubu e uma série de outras relações entre os animais, a gente vê exatamente o que acontece com a participação dos sujeitos do processo em muitas hipóteses. Então, eu acho que a gente tem que começar, no perfil estrutural, a mudar essa tipologia e pensar que tudo tem que ser intervenção de terceiros e litisconsórcio. No final da minha apresentação, eu quero falar algumas propostas sobre o perfil funcional, sobre as formas como os sujeitos interagem. O primeiro aspecto que eu acho que deve ser levado em consideração é a despolarização da atuação processual. Eu acho que, inclusive, o artigo que eu publiquei há 9 anos sobre esse tema, tá, a referência aí, eu acho que deve ter sido a razão pela qual me chamaram para falar nesse painel. Ao invés de atuarmos polarizados e fixados naquele lugar, permitir uma migração ou uma atuação pontual para hipóteses de convergência de interesses. Não é porque, por exemplo, divergimos sobre o direito material que não podemos convergir para a celebração de uma convenção processual. Então, me parece que essa despolarização quebra aquela linearidade dos pressupostos de atuação dos sujeitos. Além disso, o novo CPC mudou o antigo artigo 6º, que dizia que, o antigo, eu botei aqui errado, é o artigo 4º do CPC anterior, que dizia que para propor ou contestar a ação tem que ter legitimidade de interesse, que era a condição de agir, as condições da ação. E agora o artigo 17 fala assim, para postular em juízo tem que haver legitimidade de interesse. Ou seja, as condições que a gente entendia lá, condições da ação, hoje são condições para o ato. Legitimidade e interesse para o ato, ad actum, e não ad causa. O fundamento normativo é o artigo 17. Além disso, me parece que a gente tem que fugir da unilateralidade da iniciativa, da parte do terceiro, em favor de mais equilíbrio entre privatismo e publicismo. E aí eu desdobro isso em duas propostas. Uma proposta de que a gente comece a enxergar formas de participação e de representação não consensuais, né, os americanos chamam isso de interest-based participation, e não ficarmos sempre pautados pela ideia de consent-based participation. E acho que o juiz deve ter poderes para determinar a participação, às vezes obrigatoriamente, e definir os poderes do sujeito. Também há fundamento normativo no Código para isso. Vejam que no Código o juiz define os poderes do amicus curiae, 138, parágrafo 2º, e o juiz pode, por exemplo, intimar os potenciais interessados que talvez queiram ajuizar embargos de terceiro. Acho também, adiro aqui a proposta da Lia Sintra, de que a gente admita intervenção de terceiros por ordem do juiz, em diversas hipóteses em que, por razões de eficiência, seja necessário ou seja conveniente essa intervenção. Como no litisconsórcio facultativo unitário, a decisão tem que ser igual, ou ainda nas hipóteses que o terceiro pode ser atingido pelos efeitos da decisão, e hoje isso é permitido no Código pelo artigo 506, por exemplo, inclusive a coisa julgada beneficiando o terceiro. Outra ideia que eu acho que pode ser proposta é controle de eficiência do litisconsórcio. Curiosamente, tanto o BGH alemão quanto o STJ, muito recentemente, deram decisões de controle do litisconsórcio. Mesmo o litisconsórcio facultativo, o STJ decidiu recentemente que o litisconsórcio entre ministérios públicos tem que ser justificado em termos de eficiência, senão ele deve ser controlado e negado. E aí eu sugiro aqui umas outras propostas que têm sido desenvolvidas por uma orientanda minha, Sofia Temer, na sua tese de doutorado, eu não vou ter tempo de explicar. Partindo para o final da minha exposição, eu queria lembrar que a colaboração e a boa-fé trazem uma ideia de corresponsabilidade. E essa responsabilidade deve chamar partes e terceiros a sofrerem determinados efeitos da sua participação, e eu quero salientar aqui a responsabilidade quando os atos de participação são comissivos e a responsabilidade quando os atos de participação são omissivos. Na responsabilidade por comissão, eu ressalto dois aspectos: a indicação errônea ou relutância na troca subjetiva de um sujeito que foi apontado erroneamente como sendo legitimado, e essa hipótese que é muito interessante de sujeitos ocultos, ou que eu chamo de testas de ferro processuais. Existem diversos desses casos que vocês sabem quais são, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é das igrejas, né? As igrejas, às vezes, utilizam-se dos seus fiéis para postularem direitos em juízo. Tem um caso célebre de igrejas que processaram, através dos seus fiéis, em diversos lugares do Brasil, jornalistas que publicavam matérias contra os interesses da instituição. Então, ao invés da igreja processar o jornalista, ela pulverizava isso em todos os rincões do país, ações simultâneas, obrigando o jornalista a quase que não ter como se defender, porque não conseguia comparecer nos juizados especiais na Amazônia no dia seguinte em São Paulo.
Isso aconteceu com uma jornalista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhede. Os colegas de São Paulo vão lembrar dessa hipótese. Outra hipótese, a galera do futebol vai lembrar, que é a hipótese em que o clube tem algum interesse e ele não pode ir para a justiça estatal porque ele é obrigado pela Constituição a ir para a justiça desportiva, inclusive pode ser sancionado com exclusão dos campeonatos. O que ele faz? Se utiliza de um sócio ou de algum torcedor que invoca um direito de que é co-titular e veicula a pretensão da justiça estatal em seu nome. Às vezes, esse torcedor é um conselheiro do clube, é ligado à administração, de alguma maneira. Eu tenho um amigo nosso, conhecido de muitos aqui, que ele é advogado num caso em que houve uma sucessão processual, professora Paula, e o adquirente da coisa litigiosa não opta por intervir, mas ele toma todas as decisões estratégicas do processo. Ele controla a litigância, ele define se vai recorrer ou não vai, ele paga o advogado. Será que a gente não poderia compreender que esse sujeito, que apesar de ser oculto, pilota a litigância, não deveria sofrer nenhum efeito? Outro exemplo que eu falei já nesse artigo na Repro é a do seguro e do financiamento processual. Às vezes o financiador é um sujeito oculto, que fica de fora, não aparece, mas que define os rumos do processo. O parâmetro de controle que eu proponho aqui é o controle da litigância, que permite que a gente verifique quem é que toma essas decisões e impute à sua vontade ou à sua atuação determinados efeitos, sobretudo no campo das preclusões e dos custos. Mas essa responsabilidade deve também advir por omissão. Será que todas as formas de participação têm que ser facultativas? As intervenções de terceiros, por exemplo, têm que ser facultativas? Será que um sujeito que pode razoavelmente intervir com baixo custo, observa uma litigância, que ele tem um interesse jurídico, não vamos entrar nem no interesse econômico, ele tem um interesse jurídico para intervir, e ele não intervém, embora acompanhe o processo para avaliar se vai ser interessante para os seus interesses ou não, se ele poderia intervir razoavelmente com baixo custo, será que ele não poderia ser pressionado de nenhuma maneira por essa omissão? Os americanos respondem que ele deveria ser pressionado. O common law produz efeitos em relação aos terceiros, inclusive no campo das preclusões e dos custos. O cara que tem essa opção de wait and see, esperar para ver, ele sofre, de alguma maneira, esses efeitos. Eu proponho alguns critérios: ciência da litispendência, possibilidade de intervir eficazmente com baixo custo e algumas questões pontuais para verificar se é um repeat player, ou se é um one-shooter, se é litigante habitual ou se é litigante eventual, se ele pode razoavelmente intervir e se aquilo pode ser feito com baixo custo, se ele tem um departamento jurídico, advogados já contratados, ou se ele teria que contratar advogados para essa finalidade. E, por fim, o momento da intervenção, porque, às vezes, pode ser justificável estrategicamente você não intervir, porque se o momento processual já for muito adiantado e a vaca já foi para o brejo, é razoável que ele não queira discutir aquilo naquele processo e opte por uma litigância em outro processo. Um último aspecto que eu queria salientar, eu estourei meu tempo pedindo desculpas por isso, é sobre aquela promessa de contraditória que eu fiz referência. Quando a gente vê o problema da multipolaridade, o colega Eli Eide mandou recentemente um artigo que está no Prelo sobre isso, os colegas que têm estudado os processos estruturais, a tutela coletiva, já perceberam esse problema, mas não é um problema exclusivo da tutela coletiva. Eu listei aqui os procedimentos concursais de falência, recuperação judicial, inventário. Quando a gente vê processos multipolares, em que, por exemplo, incidentes de repetitivos, em que milhares de pessoas podem ser atingidas, e a gente já sabe de antemão que nem todas elas vão poder participar, será que é sincero e honesto a gente vender para essas pessoas que elas terão uma possibilidade de participação presencial com seu advogado que ela escolheu, quando, na verdade, meia dúzia vai atuar no IRDR e depois tudo vai ser aplicado em relação a esses sujeitos? Me parece que é mais sincero e mais honesto a gente dizer e trabalhar critérios para dizer que, simplesmente, nesse tipo de procedimento, não dá para todo mundo participar. E, se a gente perceber isso, a gente vai permitir um melhor controle das formas de participação, porque a única maneira de se garantir contraditório e acesso à justiça com essas limitações é a gente tratar racionalmente do problema. Senhores, eu me permiti tentar responder a pergunta de que seria para onde vamos no sistema de sujeitos do processo. Eu não sei dizer se eu respondi a pergunta, mas eu acho que eu posso ter causado algum estranhamento, pelo menos para mostrar que a gente está formulando as perguntas erradas sobre esse tema. E, para avançar, a gente tem que tratar no perfil estrutural e funcional de muitos outros temas que estão fora da nossa agenda. Eu não sei como vamos estar daqui a 30 anos, mas sei o que a gente tem que fazer para isso. E termino com um trecho de um poema do Manuel Bandeira, em que ele fala: não sou barqueiro de vela, mas sou bom remador. Muito obrigado.
Agradeço a grande exposição feita pelo Dr. Antônio Cabral e, de imediato, já passo a palavra para o Dr. Rodrigo Freire, para que faça a sua exposição. Parabéns, hein? Parabéns. Desculpa, eu vi. Muito bom dia a todos. Aliás, boa tarde agora já. É com muita satisfação que eu estou aqui presente para falar aqui nesse painel. Antes de mais nada, a satisfação de estar aqui com queridos amigos, Márcia, o Antônio, o Eduardo. Satisfação de estar aqui com grandes amigos aqui presentes também na plateia. Dizer também da grande alegria de participar de uma homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior. Eu, assim como o professor Cabral, o professor Humberto Teodoro Júnior, o curso do professor Humberto Teodoro Júnior foi a minha primeira leitura em processo civil no curso de Direito. Então, eu comecei estudando, eu tinha um grupo de estudos de processo civil e a gente estudava aos sábados. A gente ia para o escritório, éramos estagiários todos do mesmo escritório, íamos para o escritório aos sábados para estudar, e o livro base era o Humberto Teodoro Júnior. Então, a primeira vez que eu conheci Humberto Teodoro Júnior, para mim, foi uma sensação incrível, assim. É aquela sensação do sujeito quando conhece assim, um jogador de futebol, aquele cara famoso, assim, quando eu falei com ele. Ele, além de ser um grande jurista, é um ser iluminado, todo mundo sabe disso. Então, é uma justíssima homenagem que está se prestando a ele, em vida, como se deve prestar, e ele será, certamente, ainda muito homenageado, porque terá muitos anos de vida pela frente. Mas eu vou pedir licença para falar também aqui em pé. Eu vou tentar falar andando um pouco aqui pela... um vício, mania de professor. Fique à vontade. Será que é aqui? Esse aqui, ó. Bom, muito bem. Então, eu vou pedir desculpas aos meus colegas aqui, porque eu falarei aqui, andando aqui um pouco aqui na frente, é o seguinte. O tema que me coube aqui é um tema já um pouco mais clássico, digamos assim, mais tradicional do processo, né? Diferente do tema do Cabral, que é um tema que provoca o para onde nós vamos, esse é um tema mais clássico, que é um tema sobre litisconsórcio e assistência. Eu, aliás, quando eu olhei para esse tema litisconsórcio e assistência, eu fiquei pensando, meu Deus, o que desse tema eu posso trazer aqui de interessante, de diferente aqui, para poder abordar com vocês aqui, né? E eu vou tentar fazer aqui uma ponte entre o litisconsórcio, entre a assistência e uma figura que agora nós temos no CPC de 2015, que é a intervenção do substituído como assistente litisconsorcial do substituto. Como se sabe, agora, pelo Código, na substituição processual, você pode ter a intervenção do substituído como assistente litisconsorcial do substituto. Está no artigo 18, parágrafo único do CPC. Então, eu vou buscar trabalhar o litisconsórcio e a assistência para chegar nesse tema e provocar algumas questões aqui a respeito desse tema, dessa intervenção. Bom, em primeiro lugar, e eu peço desculpas aqui a todos, porque eu sei que muitos conhecem esses conceitos que nós vamos abordar aqui, mas só para poder a gente chegar lá, nessa hipótese, nessa situação, a diferença aqui entre litisconsórcio simples e unitário, né? Como todos sabem, o litisconsórcio simples, nele, a decisão do juiz quanto ao mérito, ela pode ser diferente. Eu posso ter uma decisão diferente do juiz quanto ao mérito. Só para dar um exemplo, não vai acontecer aqui, claro, né? Imaginemos que um helicóptero viesse dali e ele aqui batesse aqui nessa parede e afetasse algumas pessoas que estão aqui presentes. Não vai ocorrer. Cada um sofreu um dano diferente, né? Se cada um quiser promover uma ação aqui, cada um pode promover. Mas se quiserem promover uma ação em litisconsórcio, também podem. E aí, evidentemente, que o juiz não é obrigado a proferir a mesma decisão para cada um deles, os valores podem ser diferentes, né? Já no litisconsórcio unitário, a decisão do juiz quanto ao mérito deve ser igual, unitária, uniforme, em relação aos litisconsórcios, né? Exemplo clássico, o MP promove uma ação em relação a um casal para declarar a nulidade do matrimônio, e aí, nesse caso, a decisão em relação ao casal, ela tem que ser igual, ela tem que ser a mesma, né? Não há como declarar a nulidade para um e não declarar a nulidade para o outro, né?
vou contar uma história curiosa aqui. Uma vez eu estava dando uma aula, e era uma aula que era transmitida via satélite. E eu fui dar esse exemplo da ação do MP contra o casal para declarar nulidade do casamento. E tinha plateia presencial e tinha câmera filmando e transmitindo para o país inteiro. E eu olhei, eu percebi que tinha um casal que sempre chegava junto, sempre saía junto. Sempre chegava junto, sempre saía junto. O que eu calculei? Né? Aí eu disse assim, olha, vamos imaginar que eles sejam casados. Aí apontei aí para os dois. Aí eu olhei para o câmera e disse, filma os dois. Aí o câmera filmou. Aí eu senti que houve um desconforto. Não era um litisconsórcio, era intervenção de terceiros. Como é que eu ia saber, né? Tudo levava a crer, né? Enfim, eles tinham um caso. E eu joguei para o país inteiro esse caso. Olha, imagina o que eu fiz. Nunca mais eu fiz isso. Enfim, foi um exemplo de litisconsórcio unitário, né? Bom, muito bem. E aí nós temos dois regimes diferentes conforme o tipo de litisconsórcio, né? O regime do litisconsórcio simples, chamado de comum, e o regime do litisconsórcio unitário, chamado de especial. Resumindo as coisas, a gente pode dizer o seguinte: no litisconsórcio simples, o ato praticado por um litisconsorte não produz efeitos com relação aos demais litisconsortes. Ou seja, só produz efeitos com relação àquele que praticou. Então, por exemplo, imaginem, 5 litisconsortes, né? Mimi, Cocó, Tizil, Ranheta e Lambari. Imagine que um deles reconheça a procedência do pedido. São 5 réus. Apenas um reconheceu a procedência do pedido. Nesse caso, esse ato só produz efeitos em relação a ele. 5 litisconsortes. Os 5 foram condenados, né? Cada um a um valor diferente, por exemplo. E aí, um deles recorreu. Esse recurso só aproveita ele, né? Então, o litisconsórcio simples tem isso. Já no litisconsórcio unitário, no regime do litisconsórcio unitário ou especial, o ato benéfico praticado por um litisconsorte produz efeitos com relação aos demais litisconsortes. Mas o ato maléfico praticado por um litisconsorte não produz efeitos, nem mesmo para quem o praticou. Então, 5 litisconsortes, 5 réus, um deles reconhece a procedência do pedido. Esse ato é um ato maléfico, não produz efeitos. 5 litisconsortes, os 5 foram condenados, um recorreu. Esse recurso, em princípio, aproveita a todos os litisconsortes. Claro, a gente diz isso em princípio porque, inclusive com relação a essa questão do recurso, o Código diz que o recurso interposto por um litisconsorte a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. E costuma-se dizer que isso só se aplica ao unitário. Eu até discordo um pouco disso. Eu acho que pode se aplicar ao simples ou ao unitário, conforme o objeto do recurso. Mas, enfim, em regra, os regimes são basicamente esses, né? Bom, isso vai ser importante para o que a gente vai abordar daqui a pouco. Outra coisa que é importante, né? Bom, e os regimes estão aí no artigo 117 do CPC. Outra coisa importante é a diferença entre o unitário e o necessário. O necessário está no artigo 114 do CPC. O 114 ele deu uma melhor redação do que existia no Código passado, que era o artigo 47, que realmente tinha uma redação sofrível, e apesar disso não ser um grande avanço, Cabral tem razão, existiam outros avanços que poderiam ser dados pelo Código, houve uma melhoria da redação aqui, não é? Basicamente, se diz o seguinte, que o litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando for unitário. Então, se a lei determinar, ele é necessário, ou quando for unitário. Fundamentalmente é isso, salvo exceções legais, né? Então, é basicamente isso. Eu acrescentaria, porque eu também concordo com Fred e outros autores, de que é possível ter litisconsórcio necessário negocial, necessário por negócio jurídico processual. Então, não apenas pela lei ou porque é unitário, né? Faria esse acréscimo aqui em relação a isso, tá? Agora, ele é necessário quando é pela lei ou quando for unitário, salvo exceções legais. Por que salvo exceções legais? Porque o unitário também pode ser o quê? Facultativo. Muito eventualmente, eu posso ter um litisconsórcio unitário e facultativo, né? O litisconsórcio unitário e facultativo pode acontecer.
Um caso clássico que todo mundo conhece, que a doutrina está cansada de falar sobre ele, com algumas críticas por parte de alguns, é esse que está no artigo 1314 do Código Civil, o caso dos condôminos. Não é? O que acontece no caso dos condôminos? Imagine o seguinte, 3 pessoas são proprietárias de um terreno, de um imóvel, e é preciso promover uma ação reivindicatória contra uma outra pessoa. Nesse caso, os 3 são condôminos, condomínio indivisível, enfim, o litisconsórcio entre eles é unitário. O unitário, como regra, é necessário. No entanto, o Código Civil permite que apenas um condômino promova a ação, em nome próprio, na defesa dos interesses de todos. Como o Código Civil autoriza que um só promova a ação, se todos promoverem, o litisconsórcio será o quê? Facultativo. Então, ele é unitário, porque a decisão é igual para todos, mas é facultativo, porque a formação não é obrigatória, na medida que um só poderia promover a ação. Isso é o litisconsórcio unitário e facultativo, com algumas dificuldades, mas é esse o litisconsórcio unitário e facultativo. Né? E agora, vejam bem, por que eu estou falando sobre tudo isso? Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Na figura da assistência litisconsorcial. O que vem a ser a figura da assistência litisconsorcial? A assistência litisconsorcial está no artigo 124 do CPC, que é um artigo, com todo respeito, de péssima redação. O artigo anterior era ruim, o 124 é também muito ruim. Mas, enfim, por que ele é ruim? Porque quem lê esse 124 não consegue compreender muita coisa do que é a assistência litisconsorcial. Na verdade, a assistência litisconsorcial, como regra, ela é um litisconsórcio unitário, facultativo, ulterior. Ou seja, é um litisconsórcio unitário e facultativo que se formou após a propositura da ação. Por exemplo, no caso dos condôminos, se apenas um condômino promoveu a ação, um só condômino promoveu a ação, e depois, no curso do processo, os outros condôminos querem ingressar, eles vão poder ingressar como assistentes litisconsorciais. No fundo, como litisconsortes. Eles serão litisconsortes, só que ingressaram depois. É um litisconsórcio unitário e facultativo ulterior. Não é? No fundo, a assistência litisconsorcial é o quê? O assistente litisconsorcial é um litisconsórcio ulterior ou um coadjuvante do assistido? Essa foi uma questão que já se debateu bastante aqui e já se discutiu muito. Na minha opinião, o assistente litisconsorcial é um litisconsorte unitário e facultativo ulterior. Né? Ele é titular ou cotitular da relação material afirmada ou colegitimado extraordinário a agir em juízo com relação a essa relação jurídica. O regime é o do litisconsórcio unitário. Então, assistente e assistido tem o regime do litisconsórcio unitário. Ou seja, o ato benéfico de um se estende a todos. O ato maléfico não produz efeitos para ninguém, nem para quem praticou, né? Seja do assistente, seja do assistido. O assistente não tem uma atuação subordinada à vontade do assistido, diferente do que acontece na assistência simples como regra, né? Aliás, o assistente normalmente não formula pedido porque ele ingressa depois. Então, como ele ingressa depois, ele não está mais formulando o pedido. Mas ele atua em igualdade com o assistido, em igualdade de condições com relação ao assistido, né? E a coisa julgada material o alcança. O alcança justamente porque ele é parte, ele é litisconsorte e a coisa julgada material o alcança. Perfeito. Aí vem o Código no artigo 18, parágrafo único, e diz assim: havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Situação semelhante que está aqui no 109, parágrafo 2º, porque é uma situação em que há também uma substituição processual, na medida em que, se a parte contrária não consentir com a sucessão processual, quem fica no processo fica como substituto processual. E, portanto, aqui a situação é semelhante à do 18, parágrafo único. E aí eu faço duas questões. A primeira: em havendo assistência litisconsorcial entre o substituto processual e o substituído, o substituto processual, no caso, assistido, pode praticar atos maléficos ou de disposição?
Pode praticar no sentido, se ele praticar individualmente, esses atos produzem efeitos? A resposta é não. Não vai poder. Ele não tem autonomia para isso, né? Ele não vai ter autonomia para praticar esses atos maléficos ou de disposição, ou, pelo menos, para que esses atos produzam efeitos. Ele até pode praticar, mas eles não produzirão efeitos, né? O regime é o da unitariedade e ele não é o titular do direito material afirmado em juízo. Mas aí eu faço uma outra pergunta. E o substituído? Aquele que entra como assistente litisconsocial. O substituído pode praticar atos maléficos ou de disposição? Ou, por outras palavras, se o substituído praticar atos maléficos ou de disposição sozinho, esses atos produzem efeitos? E aí eu vou romper com uma ideia que comumente se tem em relação a esse tema. Na minha visão, sim. Se, por um acaso, o substituído quiser, ele vai poder praticar atos maléficos ou de disposição. A vontade do substituído vai se sobrepor à vontade do substituto. Vai prevalecer a autonomia do substituído. E por que, nesse caso, vai prevalecer? Você dirá, mas não é o regime da unitariedade? A assistência litisconsocial não é um litisconsórcio unitário e facultativo ulterior? O regime não é o da unitariedade? Atos maléficos ou de disposição não produzem efeitos? Sim. Mas, especificamente neste caso, o titular do direito afirmado em juízo é o substituído. Então, se ele é o titular do direito material afirmado em juízo, ele pode praticar atos maléficos ou de disposição. E esses atos produzirão efeitos, rompendo-se com a ideia do regime da unitariedade que normalmente se impõe a esses casos. Claro que aí, nessa situação, não é razoável se impor a sucumbência ao substituto. Não é razoável. Se o substituído praticou atos maléficos ou de disposição, ele deve arcar com a sucumbência, e não o substituto. Não é razoável se impor a ele, né? Aliás, conversando com meu querido amigo Rodrigo Mazei, ele colocou uma situação interessante sobre isso. Na mesma linha, ele diz o seguinte: será que o substituído pode fazer negócio jurídico processual independentemente da vontade do substituto? Penso que sim. O inverso não é verdadeiro. O substituto não pode fazer independentemente da vontade do substituído. Veja que é uma assistência litisconsocial em que não temos as condições de igualdade de um litisconsórcio unitário em que normalmente acontece. Porque, neste caso específico, um é o titular do direito material afirmado em juízo. O outro não. Só para finalizar, uma última pergunta, sei que extrapolei o tempo. A assistência do substituído pode ser provocada? Há um enunciado do FPPC, no sentido de que, nesse caso, o juiz deve determinar a intimação do substituído para querendo ingressar no processo. Eu não acho que o juiz deve, mas acho que o juiz pode determinar a intimação dele para ingressar como assistente. Ou seja, eu não estava nesse FPPC, né? Porque todos os enunciados são aprovados por unanimidade, logo, eu não estava presente nesse. Queria agradecer a todos, muitíssimo obrigado. Dando continuidade, eu passo a palavra para o doutor Eduardo Lamy, para proferir a sua palestra a respeito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom dia, boa tarde para todos. É uma satisfação, mais uma vez, participar desse evento. Eu quero cumprimentar os membros da mesa, a doutora Márcia Dinamarco,
o Antônio Cabral, Rodrigo Cunha Lima Freire. Quero dizer que é uma satisfação participar das jornadas mais uma vez e também participar de um evento que é organizado em homenagem ao professor Humberto Teodoro. O professor Humberto Teodoro tem um curso tão conhecido por todos nós que ele era, pelo menos até muito pouco tempo atrás, ainda é, para a maioria de nós, o Google do processo civil. Então, se você queria saber alguma coisa, você primeiro ia procurar no professor Humberto Teodoro, depois você procurava em qualquer outro lugar. Então, a importância de a gente reconhecer o trabalho e a obra do professor é enorme, e eu fico muito feliz de poder participar de um evento em homenagem a ele. Eu quero dizer também que, quando o Rodrigo falou sobre o artigo 47, eu me lembrei de uma tristeza que eu tenho, porque, por mais que a gente tenha resolvido o defeito do artigo 47, aquilo gerava histórias fantásticas para as aulas, né? Eu lembro de uma história do professor Marcato, que ele contava a vida inteira dele. Né? Quem foi aluno do professor Marcato sabe que ele contava a vida inteira por conta dos defeitos do artigo 47. Então, por mais que a gente arrume o código, às vezes a gente perde o mote para uma série de ideias, e histórias muito legais. Eu sei que o tempo que a gente tem hoje é curto, e eu percebo que eu sou também a pessoa que está entre vocês e o almoço. Então, eu vou ser breve nas ideias. Né? O que eu acho importante a gente pensar com relação ao tema que eu vou abordar? Então, quando a gente pensa no incidente de desconsideração da personalidade, nós temos que lembrar que nós tínhamos um desequilíbrio em busca de efetividade, que fazia com que, em muitas situações, houvesse um redirecionamento dos processos diretamente contra o terceiro, nas hipóteses em que se conseguia, por vezes, demonstrar e, por vezes, apenas supor, trazer indícios, um desvio de finalidade, uma fraude, ou mesmo o preenchimento, por conta de insolvência, dos requisitos da desconsideração em situação ambiental, em situação de relação de consumo. Então, nessas circunstâncias, nós fazíamos com que a aplicação do direito material, por vezes, desconsiderasse a importância do contraditório, e várias decisões, todos nós que advogam aqui desde antes do CPC, estão acostumados a ter que lidar com defesa com contraditório diferido, que nós sabemos que, na verdade, é um contraditório, por vezes, prejudicial para o terceiro que tem razão. Então, o objetivo do incidente foi fazer com que pudesse ser esclarecido, no âmbito processual, o método, ou pelo menos uma regra, pela qual se respeitaria contraditório prévio. Muito bem. No final das contas, fazer com que o terceiro tenha ciência, antes mesmo de os seus bens serem constritos, se tornou a regra. Porque a ideia de o terceiro acompanhar o processo, em algumas circunstâncias, como falou o Antônio, é uma ideia absolutamente plausível, mas a gente tem que entender também que não é possível presumir sempre que o terceiro está atento ao processo. Então, é muito importante perceber que a atitude reativa do terceiro tem que ser provocada por meio do contraditório antecedente, e merece ser provocada, e essa foi a opção do legislador por meio do incidente. É claro que, em muitas outras circunstâncias, no âmbito fiscal, principalmente, nós não temos aplicação. No âmbito trabalhista, o TST estabeleceu formas para a aplicação do incidente. Então, nós precisamos lidar com essas circunstâncias na forma de aplicação do incidente, mas criamos uma regra geral muito importante. Muito bem. Acontece que, assim como em vários outros temas de processo, e aí aqui vale a pena até um gancho com aquilo que o Antônio falou também, nós precisamos compreender o Instituto tanto do seu ponto de vista procedimental quanto do seu ponto de vista substancial. E são dois pontos de vista distintos, de forma que um ponto de vista não pode limitar ou impedir o desenvolvimento da visão a respeito do outro. Então, quando nós pensamos procedimentalmente, temos que entender que se trata, antes de mais nada, de um incidente que pode, ou de um incidente, ou de um pedido que vai ser feito na petição inicial. Então, quando eu tenho o incidente, ele vai ser feito por simples petição, vai acontecer durante o processo de conhecimento, processo de execução por título extrajudicial, cumprimento da sentença. E quando eu tenho por petição inicial, já no início do processo eu não terei incidente, portanto. Já no início do processo serão feitos esses pedidos, tanto em relação ao pedido da demanda em si, quanto em relação à questão dos pressupostos da desconsideração. Então, quando nós pensamos na hipótese do incidente,
temos que lembrar que o terceiro, durante o processo, vai ser citado, tanto para produzir prova quanto para se defender. E, dentro deste procedimento, eu terei um procedimento autônomo, eu terei uma autuação, inclusive autônoma, o distribuidor vai trazer essa lógica. Nós teremos também a decisão, uma decisão que é interlocutória, porque ela decide o incidente, mas o incidente também pode ser decidido na sentença. Então, ou terei essa decisão do incidente interlocutoriamente, ou terei a decisão do incidente na sentença. O que é importante aqui? Ponto que a gente deve esclarecer e pensar. Primeiro, o recurso cabível da decisão interlocutória vai ser o agravo. O recurso cabível da sentença vai ser a apelação. Mas pode acontecer de eu, durante o incidente, ter decisões. Vejam vocês, muitas vezes, para que eu possa conseguir demonstrar a fraude ou os pressupostos da desconsideração, eu preciso de prova um pouco mais complexa. Pensem numa perícia. E se eu precisar dessa prova mais complexa, a perícia, por exemplo, eu posso, a respeito da perícia, ter uma decisão interlocutória. Então, muitos aqui dirão, não, essa decisão é uma decisão não agravável. Pois é, mas ela é uma decisão importantíssima para a demonstração do caso concreto. E, se vocês forem analisar o 1015, ele não diz que é a decisão que decide o incidente que é agravável. Ele diz que decisões que versem a respeito de desconsideração da personalidade são agraváveis de instrumento. Portanto, primeiro ponto, penso eu, no cabimento, sim, do recurso de agravo de instrumento, em relação, inclusive com relação à prova pericial. Vou dar um exemplo rápido com relação a isso. Tive uma circunstância no escritório, alguns anos atrás. Naquela época, a gente conseguiu o agravo porque não estava no regime do novo CPC. Mas tive uma circunstância em que a gente precisou demonstrar que, ao longo dos anos, a empresa planejou que ela foi sendo esvaziada devagarinho, mas eu tive que demonstrar isso por meio de números. A perícia contábil foi essencial para demonstrar o que aconteceu naquele caso. E era uma circunstância de uma transportadora enorme que tinha um contrato, uma espécie de contrato de corrente com uma associação de postos de gasolina. E esse débito foi aumentando, enquanto a empresa foi diminuindo o patrimônio, diminuindo, fazendo com que as atividades, de repente, ela estava numa situação absurda de insolvência, os sócios estavam super bem e o débito gigante. Então, no fundo, a forma como a gente conseguiu comprovar isso foi imprescindível para essa forma de comprovação, imprescindível a perícia, e, naquele caso, o juízo de primeiro grau não deferiu, foi em agravo de instrumento que a gente conseguiu a determinação da realização da prova. Muito bem. Outro ponto importante, suspensão do processo. Eu vou fazer aqui um spoiler, para vocês. Em relação à suspensão do processo, nós teremos um enunciado a ser discutido no INFAM. Eu não vou dizer quem foi, que senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas nós teremos especificamente um enunciado no INFAM. Por quê? Porque esse é um ponto que todo mundo que estuda o tema discute. Vejam, a suspensão do processo não faz sentido nenhum que não seja apenas em relação ao terceiro. Eu sei que tem muita gente, esse é um ponto discutível, tanto que vai ser objeto de enunciado, mas é óbvio que só faz sentido que seja em relação ao terceiro, porque o objetivo do incidente é dar ao terceiro a segurança de ter o contraditório antes, via lei regra, pelo menos. Então, como é que eu posso suspender o processo como um todo? Né? Quem estuda o tema com um pouco mais de atenção vai dizer o seguinte, não, espera aí, mas se não tem bem, se a empresa não tem bem, é óbvio que a suspensão do processo tem que acontecer em relação ao processo inteiro. Né? E a resposta é não, espera aí, pessoal. A insolvência pode acontecer, mas ainda assim pode haver patrimônio. Em relação àquele patrimônio, eu posso ter um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão e uma dívida de 3. E esse patrimônio de 1 milhão não vai ser expropriado? O processo vai ficar parado em relação a esse patrimônio? Não, toca o processo. Então, a suspensão deve acontecer em relação ao terceiro. Esse é o ponto importante. Muito embora a literalidade do Código indique um sentido contrário, o sentido como um todo, inclusive da intenção do legislador, foi no sentido de suspender o processo em relação ao terceiro. Muito bem. Com relação ao cabimento, está muito claro, né? Processo de conhecimento, cumprimento de sentença, execução por título extrajudicial. Acontece que, além do aspecto que a gente analisou agora, que é o procedimental, nós temos também um aspecto que é substancial. E um aspecto substancial que é ainda mais importante do que a gente conhecer o procedimento. Né? Então, a primeira questão importante é a seguinte: o incidente veio para substituir a necessidade dos embargos de terceiro pelo terceiro. Na verdade, nos embargos de terceiro, a tarefa era muito difícil,
porque ele vinha com o objetivo de substituir a necessidade dos embargos de terceiro. O terceiro tinha que demonstrar a boa-fé dele, provar a boa-fé, sempre por prova indireta. Como é que eu provo? Eu ia juntar um monte de certidões, demonstrar a minha conduta. Não é fácil. Então, os embargos de terceiro tinham esse desafio, né? Então, vejam vocês, há quem afirme o seguinte, isso é um absurdo, né? Mas tem alguns colegas que já me disseram isso. O seguinte, se o próprio código, lá no 674, para inciso 3, quando diz que o terceiro, que não participou do incidente, pode embargar de terceiro, está dando para o juiz a opção de não utilizar o incidente. Não, não e não. Não é isso que o código está fazendo. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, se você não pôde participar... Primeiro, é uma regra de direito intertemporal, porque se você não pôde participar anteriormente, ok? Então, aplica aqui, faz embargo de terceiro. Você tem que ter direito de contraditório por meio dos embargos de terceiro. Esse é o primeiro caso. O segundo é que a desconsideração tem hipóteses um pouquinho mais, infelizmente, engessadas. Então, como é que a gente faz? Vai haver casos em que o terceiro não vai ser atingido pela desconsideração, mas é caso dele se defender. Por exemplo, eu desconsidero a personalidade para poder pegar o sócio. Ok? Acontece que o sócio é casado, estou falando de direito real imobiliário. Então, a esposa vai ter direito a embargo de terceiro, e ela não vai se defender no incidente. Okay? Então, vai haver circunstâncias, sim, em que os embargos de terceiro vão ser necessários, em decorrência da desconsideração. Tá? Muito bem. Dito isso, com relação à questão da essência, né? Os embargos de terceiro tinham um mérito, que é um mérito, na verdade, são dois importantes, né? O mérito dos embargos é declaratório com relação à inexistência, né, aqui, na inexistência dos pressupostos da desconsideração, e desconstitutivo com relação à constrição. Né? Os embargos de terceiro tinham essas duas eficácias. Muito bem. Hoje, qual é a eficácia que eu tenho, então, no incidente? Porque eu não tive ainda, supostamente, via de regra, a constrição. Então, a eficácia que eu vou ter, ela é declaratória negativa dos pressupostos da desconsideração, em cada caso dos materiais. Ela é declaratória negativa disso. O que significa o seguinte: primeiro, tem mérito. Tem mérito. E se tem mérito, é uma ação. Ok? Se tem mérito, é uma ação. Logo, se tem mérito e é uma ação, o que é imprescindível? Primeiro, faz coisa julgada material. Se faz coisa julgada material, desafia a ação rescisória. Okay? Então, a gente tem que entender a natureza e trabalhar com ela. Nós estamos falando de uma ação. Desafia a ação rescisória. Desafia a ação rescisória e cabe condenação em honorários advocatícios no incidente. Okay? Então, são todos os pontos que a gente tem que saber lidar e tem que pedir, porque essa é a estrutura. Sempre foi. Eu não deixei de transformar a natureza daquilo que o terceiro pede. O terceiro, ao se defender no incidente, move, sim, uma ação declaratória negativa, mas move e formula uma pretensão. A discussão é, penso eu, e vou trazer agora nos minutos finais, penso eu que não é apenas, dependendo do caso, se eu estiver no processo de conhecimento, uma pretensão. Na verdade, é mais de uma. Então, vejam só. Vamos lá. Algumas questões para a gente chegar. Eu vou trazer as conclusões que eu tenho a respeito do tema, mas para a gente discutir depois, se houver tempo, né? Então, vamos lá. Primeira delas. Sendo uma ação e fazendo coisa julgada, é aplicável 506. O Antônio já trouxe isso. Então, penso eu que é aplicável 506, coisa julgada em favor de terceiro, sim, em relação à decisão que transita em julgado materialmente no incidente. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós atuamos no escritório, recentemente, num caso em que uma construtora fez um edifício, o edifício simplesmente fez assim, ops, né? Então, imagine todas as famílias que compraram um edifício de altíssimo padrão, né? O edifício fez assim, ups, né? Então, o edifício está condenado. E o investimento foi altíssimo. Então, naquela circunstância, quando os sócios da construtora perceberam o que estava acontecendo, uma construtora relativamente pequena, foi esvaziamento patrimonial. Né? Eles começaram rapidamente a fazer isso. E aí, gente, uma das famílias propôs uma ação. E, mesmo assim, conseguiu, mesmo propondo ação rápido, ela precisou pedir a desconsideração, foi feito o incidente, houve defesa ampla no incidente, e julgado o incidente, foi desconsiderada a personalidade. Eu pergunto a vocês realmente acham que as demais famílias que compraram no mesmo edifício vão ter que propor incidente de novo e provar tudo a desconsideração? Faz sentido que eu não aproveite a coisa julgada em favor do terceiro? Okay? Então, esse é o primeiro ponto, é importante que a gente considere. Segundo ponto, o terceiro trazido pela desconsideração pode, por analogia, atuar como substituto processual. Aqui o Rodrigo falou bastante da questão da substituição processual. Eu penso que eu posso atuar aqui sim, e, na verdade,
como na assistência simples acontece, né? Você tem isso na assistência simples, você teria aqui também. Eu não vejo problema nenhum em você atuar como substituto. O terceiro, já estando dentro do processo, é de interesse dele, e isso daqui vai me levar depois à discussão, inclusive, da pretensão desse terceiro em relação ao processo originário. Depois, terceiro ponto, requerida desconsideração pela parte ou pelo Ministério Público, e aqui eu não vejo nenhum problema que ela seja requerida pelo Ministério Público, eu sei que o professor Yarcho tem posição contrária com relação a isso, mas eu não vejo nenhum problema. O juiz pode determinar medidas acautelatórias de ofício com base no poder geral de cautela. Vejam, o juiz determinar, aqui eu não estou dizendo necessariamente que o juiz vá determinar a desconsideração em si, porque daí seria uma discussão um pouco mais de lege ferenda, mas nós podemos dizer que há diversos precedentes, inclusive do ministro Raul Araújo, da ministra Nancy Andrighi, no sentido de você poder utilizar o poder geral de cautela para proteger a desconsideração. Né? Então, esse é um ponto importante também. Mais um ponto importante. Imaginem que eu faça um pedido de antecipação de tutela, via de regra vai ser medida cautelar. Né? Na maioria das vezes, vai ser uma medida cautelar. Na maioria das vezes, eu vou fazer um pedido aqui, que vai ter uma característica mais acautelatória. Mas eu posso pedir, sim, uma medida de urgência, e posso fazer uma medida de urgência de caráter antecedente. Então, se eu fizer um pedido de urgência de caráter antecedente, pensem em vocês, e eu fizer um pedido de urgência de caráter antecedente que não é agravado, pelo menos na minha opinião, não é impugnado de uma forma qualquer, penso eu que o agravo não é a melhor forma, sob o ponto de vista constitucional, eu penso que o artigo, se for só por conta do agravo, é inconstitucional, né? 304. Então, se não houver impugnação, nós poderemos interpretar que pode haver estabilização. Ora, no caso do incidente, sendo ação, e eu fazendo um pedido antecedente, e aqui o pedido antecedente, vejam, ele pode acontecer durante o processo, não precisa ser antecedente ao próprio processo principal. Ele é antecedente ao incidente, porque o incidente tem natureza de ação, o aspecto substancial dele. Ok? Então, esse é um ponto importante também. De forma que é possível haver estabilização. Quinto ponto, o protesto contra a alienação de bens do artigo 301, ou mesmo a averbação do 799, okay? Você pode tanto utilizar a averbação do 799, você pega lá a certidão da distribuição e leva para o registro público, ou mesmo um protesto contra a alienação do bem, tanto num caso quanto no outro, eles vão antecipar o termo. Okay? Por quê, gente? Por que é importante antecipar o termo? Porque, no fundo, se a gente fizer a análise lá do artigo 792, parágrafo 3º, ele diz que é da data da citação da pessoa cuja personalidade você quer desconsiderar. Aí todo mundo fica discutindo, tá, mas quem que é a pessoa que eu quero desconsiderar? É a parte originária ou é o terceiro? Né? E vejam, como eu tenho desconsideração inversa e desconsideração originária, tanto faz, né? Porque tanto num caso quanto no outro, vai haver situações que eu vou querer desconsiderar um, vai haver situações que eu vou desconsiderar o outro. Então, no fundo, não faz sentido. A questão da citação, ela não deve se perder aqui. A discussão tem que se preocupar mais com a gente responder a partir de qual momento eu consigo discutir ou retirar a boa-fé desse terceiro. Então, por isso que, na minha opinião, não tem problema nenhum a gente utilizar a distribuição, retirar realmente a certidão do distribuidor e fazer o protocolo disso, o registro disso no órgão público. Depois, para terminar, os 2 pontos importantes. Se se tratar de um incidente em processo de conhecimento, vejam, se eu posso propor uma ação e não um incidente, e fazer 2 pedidos em face do terceiro, na verdade, inclusive, nesse caso, um pedido sucessivo. Primeiro, eu peço que seja reconhecido em face desse terceiro, né, que, na verdade, não é terceiro, ele vira parte, mas em face desse cidadão que seria terceiro. Eu faço um pedido com relação à desconsideração, pressuposto da desconsideração da personalidade, e depois o pedido que eu vou fazer em face dos demais devedores, né, ou aqueles que vão se tornar devedores. Se em face dele eu estou fazendo isso já na petição inicial, por que no incidente eu não estou discutindo, no fundo, as mesmas coisas, ou eu não posso discutir exatamente as mesmas coisas? Então, quando não no processo de execução, tá? Estou falando no processo de conhecimento. Quando no processo de conhecimento eu tenho a defesa no incidente, parece-me, e eu estou sendo sincero, porque isso é uma coisa que a gente não está vendo acontecer, as pessoas não estão tendo clareza quanto a essa substância, que o terceiro tem que se defender dos pressupostos, ele tem 2 pretensões aqui de defesa. A primeira é declarar o não preenchimento dos pressupostos. A segunda é pedir a improcedência do pedido ordinário. Ok? Então, isso é muito importante. Vários autores, inclusive o Christian Garcia Vieira, ele vai dizer o seguinte, que eu posso discutir isso depois, então. Só que o problema é, eu estou dentro do processo de conhecimento. Qual é o melhor momento? Agora.
por que economia processual? Por que eu vou fazer isso depois? Isso está sendo discutido dentro do processo nesse momento. Faz sentido primeiro discutir uma coisa para depois discutir outra. Discute as duas, aproveita o incidente, traz essas duas coisas dentro da defesa do incidente, ainda que o incidente, vejam vocês, não julgue os dois méritos, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Você vai julgar o mérito primeiro com relação à questão da desconsideração e vai diferir o segundo momento do julgamento do mérito, no momento em que, em relação às demais partes, você possa julgar. Agora, fazer com que o terceiro primeiro julgue, suspenda o processo, como eu disse, né, que é o que está acontecendo hoje. Primeiro julga uma coisa para depois julgar outra, não faz sentido. Okay? Então, esses pontos, penso eu, são os mais importantes. Então, no final das contas, o que eu acho que fica para nós é, nós temos que tomar cuidado com a cultura de continuar pensando o processo a partir do procedimento. A gente precisa pensar o processo a partir da essência. O procedimento não é o mais importante. A ideia de contraditório em procedimento, o conceito de Fasalari, que, de uma certa forma, embasa toda a ideia de um contraditório que não seja diferido, é uma ideia de pensar, antes do procedimento, a essência do processo. A gente tem que pensar na natureza substancial dos temas que nós estudamos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado com a cultura das pessoas que operam o direito. A gente precisa entender, porque o direito é uma linguagem. Por mais que eu tenha pensado assim, eu exposto aqui ideias com relação ao tema, na hora que eu vou lidar com os demais operadores do direito, eu tenho que entender como que eles pensam. Então, o importante é sensibilizá-los a esse respeito, né? Como diria o professor Gerardo Colombo, a cultura antecede a norma e a gente tem que ficar atento a isso. Tá? Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Eu agradeço a participação do Dr. Antônio, Dr. Rodrigo, Dr. Eduardo, com as belas exposições. E, tendo em vista o adiantado da hora, como o Dr. Eduardo já falou, ele estava entre vocês e o almoço, eu peço que, se tiverem dúvidas e sugestões e queiram algumas considerações, enviem e-mail para atendimento@direitoprocessual.org. E uma boa tarde e continuidade dos serviços após o almoço.